Olá, minha amiga, meu amigo. Hora da nossa conversa nesta quinta-feira, 17 de julho. Em 2007, está fazendo 18 anos hoje, o TAM 3064, que vinha de Porto Alegre, não parou na pista de Congonhas, saiu da pista e foi tomado pelo fogo. 299 mortos, eu diria 300, porque tinha um bebê no ventre de uma mãe. E isto é uma gravação, eu estou pousando em Congonhas nesta quinta-feira, pela TAM. Espero chegar bem. Vamos então aos assuntos de hoje. Lembre-se de se inscrever, se ainda não fez isso, e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Pois é, os seguidores de Lula e o próprio PT estão satisfeitos com a pesquisa Atlas Intel. Não teve muita diferença, mas, enfim, Lula não continuou caindo. Deu uma paradinha, indo para trás um pouquinho. Depois de toda essa falação de briga com Trump, foi a consequência. Só para a gente lembrar, a desaprovação de Lula, que era de 51,8% em junho, agora é de 50,3%, mas ele está mais desaprovado que aprovado. A aprovação está em 49,7% e a reprovação 50,3%. A avaliação do governo Lula está em 49,4% de ruim e péssimo. Em junho era 51%. Mesmo assim, né, o ruim e péssimo de 49,4% está bem maior que o ótimo e bom somados, que dá 43,4%. O 36,8% dos entrevistados se disseram a favor da tarifa de Trump. 62,2% contra. Né? Óbvio que pode afetar numa reação em cadeia, não apenas as empresas que exportam para os Estados Unidos, como seus empregados. Eu estou vendo agora no Paraná a Pine, como é o nome da empresa? Braskem. Ela produz, beneficia madeira de pinho e vende sob forma de molduras para os Estados Unidos, e deve ser a moldura, aquela moldura que os americanos querem, vai dar férias coletivas para 700 funcionários. Ela tem 1.200 funcionários lá em Jaguariava. Eu já tinha falado aqui da Philco, da Zona Franca de Manaus, né, que demitiu 800 ou 900, por causa da queda na venda de televisores. É uma mudança do mercado, né? Bom, voltemos a Atlas Intel. Os que pensam que foi a ação de Lula nos BRICS que provocou isso, 40,9%. Os que pensam que foi a ação do Eduardo Bolsonaro com Trump, 36,9%. Os que têm percepção de que foi uma reação ao Supremo, 16,9%. E os que acham que foi uma ação puramente comercial, 3,5%. Né? Que a ação de Trump seria uma ameaça à soberania, né? A percepção é de 50,3%. 47,8% acham que não está ameaçando soberania coisa nenhuma. Bom, eu vi um aviso do Departamento de Estado. Na semana passada eu contei para vocês que os americanos, olha, se continuarem com essa ideologia de Lula dentro da Organização dos Estados Americanos, a gente simplesmente não entra mais com 50% da sustentação da OEA. E aí o que aconteceu? O Itamaraty orientou os seus delegados lá na Organização dos Estados Americanos na hora de votar conselheiro do Brasil para o Conselho Internacional de Direitos Humanos,
da OEA não votaram e o brasileiro perdeu feio para o mexicano. Parece que era para avisar, olha, menos gente aqui do Brasil na área dos direitos humanos que está examinando. Né? Veio aqui aquele Vaca, né? Sobrenome Vaca. Enfim, um dos pontos delicados da OEA é a Comissão de Direitos Humanos. Bom, mas eu queria dizer para vocês que eu confesso que tive uma percepção errada da vontade de Moraes, né, na questão do IOF, que anteontem eu falei para vocês que ele certamente iria ficar ao lado do Congresso, porque ele reconhecia que o aumento da alíquota do IOF era para arrecadar, e esse não é o objetivo do IOF. A arrecadação tem que ser projeto de lei de imposto, né? De aumento de imposto. Só que, contrariando o que ele próprio havia dito, ele decidiu, anulou o decreto legislativo do Congresso, da maioria dos representantes do povo brasileiro, e manteve a disputa, manteve o decreto assinado por Lula. Aí eu lembro de José Dirceu, quando insistia, ele não tem mais falado nisso ultimamente, em que o Supremo não tem que ser Supremo, tem que ser um tribunal constitucional, para não ter funções políticas, para aplicar simplesmente a Constituição. Né? E lembrando que não é um poder porque não recebeu o poder do povo. Isso José Dirceu, é a teoria de José Dirceu. Quem recebeu o poder do povo é que é poder. O executivo, o presidente do executivo, né? O chefe do executivo estadual, municipal ou federal, e os legislativos. Né? Mas, enfim, só para vocês saberem o que vai acontecer. Compras internacionais com cartão de crédito e débito, a alíquota sobe de 3,38 para 3,5. Compra de moeda em espécie e remessas ao exterior passa de 1,1 para 3,5. Empréstimos a empresas, a alíquota diária de IOF dobra de 0,0041 para 0,0082. Dobra. Seguros VGBL era 0, vai ter 5% de IOF. Né? É uma previdência que as pessoas aderem a essa previdência sonhando com a alíquota 0. E aí vira um pesadelo. Fundos de investimentos em direitos creditórios passam a ter cobrança de 0,38. Cobrança de IOF sobre operação de risco sacado. Moraes entende que a medida criou uma nova base de tributação e ultrapassou os limites legais para decretos presidenciais. Só aí ele diz, olha, não é aqui que pode mexer. Aqui está criando imposto. Mas lá no VGBL, por exemplo, acho que está criando imposto. Mas, enfim, o governo está querendo arrecadar até o fim do ano, tirar do pagador de impostos, do trabalhador, do que tem suor e desgaste, 10 bilhões mais ou menos até o fim do ano. Bom, uma outra questão, né, a propósito. A Veja está divulgando que o cartão corporativo do presidente Lula, neste mandato, até 30 de abril, já passou de 55 milhões, citando como fonte o Tribunal de Contas da União. Mais exatamente, 55.497.145,48. Eu outro dia falei aqui que um amigo meu, cujo pai usava essa marca de sapato, identificou a marca de sapato de Lula na entrevista que ele estava dando no Palácio Alvorada para a Globo, e seria um sapato Churches, inglês. Aí eu fui ver o preço aqui no Brasil, a gente paga por ele R$ 12.721. E perguntei, puxa, será que está no cartão corporativo? Não. Aí a gente está vendo que o cartão corporativo está grande. Por fim, só
toda hora se fala em desarmamento, desarmamento. Os jornalistas detestam gente que tem a arma em casa para defender o lar, a família, né? É o que a gente vê nos jornais. E aí eu vejo que lá na Rocinha, as autoridades acham que tem 1.500 fuzis. As pessoas que são do ramo me dizem que deve ter no mínimo o dobro, porque tem muito fuzil enterrado, envolto em plástico, protegido, etc. Se fosse só 1.500, já dava muito mais que um regimento inteiro em que eu servi, na infantaria, com 2 batalhões. Já dava mais do que isso, em número de fuzis. Então, eu não sei por que não aplicam desarmamento na Rocinha. Se sabem que tem 1.500 fuzis, né? Pode levar detetor de metais, acha os outros enterrados. Mas não aplicam lá tudo isso que falam de desarmamento aí nos jornais. De Brasília, Alexandre Garcia.